Olá, meu nome é Johanna, eu sou interna de medicina do 10º período aqui na Faculdade Arnes de Itumbiara. Oi, pessoal, eu sou Antonieta, também interna do 10º período de medicina aqui do curso de Itumbiara. Oi, pessoal, vou me apresentar brevemente para quem não me conhece. Eu sou a doutora Raíssa, médica, anestesiologista e professora aqui na faculdade. Sejam bem-vindos a mais um episódio Ausculta e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, inovador. Nós vamos falar um pouco da experiência que nós vivenciamos e entrar um pouco na parte da ciência, um pouco da inovação e da tecnologia, dessa tecnologia. Recentemente acompanhamos um momento histórico, aqui na cidade de Itumbiara, onde foi a aplicação da polilaminina no primeiro paciente na cidade de Itumbiara e o segundo no estado de Goiás. E mais do que relatar a nossa experiência, a gente vai entrar um pouquinho nos aspectos científicos, éticos e um pouco do que foi essa experiência vivenciada por nós todos aqui em Itumbiara. Doutora Raíssa, para começar, explica para nós o que é a polilaminina e conta um pouquinho sobre essa inovação. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês falando desse tema que está em alta. E apesar de não ser exatamente a minha área de atuação, tem gerado discussões relevantes para a prática médica, né? Esse tema surgiu de forma muito natural para nós, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar esse paciente aqui em Itumbiara, no centro cirúrgico, e isso gerou muita curiosidade e muitos questionamentos e discussões ricas e relevantes para a nossa prática médica. Então, acho que hoje a ideia é justamente essa, a gente entender um pouquinho mais o que é a polilaminina e onde nós estamos em termos de evidência, como olhar para isso de forma crítica e responsável, né? Então, respondendo a sua pergunta, a polilaminina, ela é uma substância criada em laboratório a partir da laminina, que é extraída da placenta. A laminina, ela é uma proteína multifuncional que a gente tem em várias partes do nosso corpo. Ela começa a ser produzida ainda no início do desenvolvimento embrionário. E nesse momento, ela tem um papel muito ativo na formação do sistema nervoso. Ela é essencial para a sobrevivência, migração, conexão, funcionalidade dos neurônios. Então, no caso da lesão medular, eles têm explorado justamente isso, essa capacidade da laminina de fazer uma conexão dos neurônios, né? Então, eles pegam e injetam a polilaminina, que é uma laminina turbinada, vamos dizer assim, no local da lesão medular, né? Mas é importante a gente ressaltar que ela ainda está na primeira fase de estudos em seres humanos, né? Certo. Então, ainda não é um tratamento consolidado. Exatamente. A gente ainda está em fase 1 de estudo clínico, ou seja, é a primeira etapa do estudo em seres humanos. Então, agora, eles vão avaliar a dose tolerada, os efeitos adversos, se é seguro fazer a polilaminina. Posteriormente, eles vão ver se o tratamento realmente funciona, né? Então, a gente ainda precisa de evidência robusta para poder usar a polilaminina. Entendi. E como que surgiu, doutora Raíssa, essa oportunidade desse procedimento aqui na cidade de Tumbiara? Esse tipo de procedimento, ele costuma acontecer em um contexto que a gente fala uso compassivo, né? Então, o que é isso na prática? A gente tem uma terapia que ainda está sendo estudada e vai ser usada num paciente que tem uma condição grave e para ele já foi usada todas as terapias disponíveis e nada funcionou, né? Então, é uma exceção dentro da prática médica.
feita com uma avaliação médica criteriosa, uma solicitação formal e uma autorização regulatória, um processo bem controlado, mas fora do padrão. E qual que foi o maior desafio nesse caso? O grande desafio, eu acho que ele não foi só técnico, né? Ele foi ético também. Por ser uma terapia experimental, a gente não tem previsibilidade da resposta do paciente nem durante a aplicação da polilaminina, nem depois, né? Então, a gente não consegue prever a resposta hemodinâmica, os efeitos adversos, como vai ser a evolução dessa lesão após a aplicação, até porque esse tipo de intervenção depende de um tratamento multidisciplinar intensivo depois, né? E a gente precisa lidar com uma expectativa muito grande do paciente e da família em cima dessa terapia que não tem ainda uma evidência consolidada, né? Uhum. E aproveitando que a gente está falando sobre essa experiência, eu posso falar que a minha experiência como aluna interna foi, assim, foi muito gratificante, foi um privilégio muito grande a gente vivenciar aquele momento ali. Eu e a Antonieta ficamos emocionadas e ficou evidente isso ali para todas nós, né? Nós três Sim, estávamos nós três. muito felizes. E assim, foi possível a gente ver que a medicina vai muito além de cumprir protocolo, de seguir tratamentos engessados, né? Que ali nós também estávamos com a expectativa do resultado desse tratamento, como que ia ser o pós. Foi informado pela equipe, né, que o pós também envolve outros tratamentos. Então, assim, para nós como alunas foi enriquecedor demais, porque além de vivenciar a experiência da prática médica ali, envolveu também o aspecto humanizado, né, de ter empatia pelo paciente naquele momento, da gente trazer a ética médica naquele momento, envolver os aspectos científicos, entender, né? Então foi muito gratificante. Eu falo que foi uma experiência incrível, né? É a sensação de estar vivendo a medicina em construção, né? Com essa nova medicação. Eu até falei para a Johanna que parece que era para a gente estar lá naquele momento, né? Foi uma experiência maravilhosa, tanto no aspecto da gente aprender mesmo, de participar, de estar presente em vários momentos do nosso estágio prático, né? E que essa medicação, a polilaminina, né, vem, acho que transformando a vida dos que estão em estudos, né? Então, cria uma expectativa muito grande. E como a doutora Raíssa falou, tanto para o paciente quanto para a família e para nós, que meus olhinhos, assim, nossos olhinhos brilharam lá pela experiência, por estar presente nesse momento que, tanto para Itumbiara quanto para nós, foi histórico. Eu falo que quando o doutor Olavo, lá presente, me chamou para segurar a polilaminina em si, eu falei assim, meu Deus, né? A gente fica Que até emocionado. responsabilidade, Que né? responsabilidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei emocionada de verdade. É ver que realmente é Deus, né? Porque o que a gente pensa assim, a gente fala para o paciente, tanto tetraplégico quanto paraplégico, é uma esperança que você fala assim, é maravilhosa, né? Que eu posso voltar à vida. Então foi emocionante, foi enriquecedor. Eu fiquei muito emocionada, de verdade. Foi maravilhoso essa experiência vivida. Doutor, e conta para nós qual que é a importância de inserir nós, estudantes, os estudantes de forma geral, nesse contexto. Eu acho que esse tipo de vivência é extremamente rica para a formação,
porque mostra na prática que a medicina não é só aplicar protocolo pronto, né? Às vezes a gente envolve uma tomada de decisão nossa num cenário de incerteza e exige uma análise crítica das evidências também, né? Então, eu acho que isso forma médicos mais conscientes e preparados. Como a gente falou, né, é muita expectativa em torno da polilaminina. E como que a gente lida com isso de forma ética, doutora? Esse sem dúvida é um ponto central, né? Porque é uma terapia experimental, então a gente precisa deixar muito claro para o paciente que a gente não é um tratamento comprovado, a gente não sabe qual vai ser a resposta, como vai ser a evolução, é tudo muito incerto. Então, essa comunicação com o paciente, com a família, tem que ser muito claro, baseado em transparência assim, absoluta, né? Uhum. E o que são os riscos? Como qualquer terapia Uhum. experimental, a gente não sabe muita coisa. Então, assim, são muitas incertezas. A gente não sabe ainda a indicação, qual o melhor momento para aplicação da polilaminina, quais são os efeitos adversos. Então, realmente, por enquanto, ela tem que ser usada em casos de exceção, né? É muito bem indicado, vamos dizer assim. Apesar disso, né, que foi exposto, você acredita que ainda há potencial? Que você pensa sobre isso? Sim, eu acredito que existe potencial, principalmente na área de neuroregeneração, mas a gente ainda precisa de estudos clínicos maiores, né, evidências mais robustas. A ciência precisa de tempo para validar essas promessas que geram em torno da polilaminina. Ou seja, é esperança, mas com muita responsabilidade, né, doutora? Exatamente. Doutora, e qual mensagem que você deixaria hoje para os estudantes de medicina? Eu acho que é muito importante vocês não se deixarem levar é, pelo entusiasmo, né? A medicina ela exige muito mais do que isso. Ela exige uma base científica, ela exige uma responsabilidade, né, com o paciente, e nem toda inovação vira prática clínica. Então, eu acho que é principalmente isso, né? A gente aguardar os próximos estudos. Certo. Além dos estudantes, e para quem mais acompanha essas inovações? Então, eu acho que é importante a gente acompanhar, se interessar por esses novos assuntos, porém sempre com senso crítico. Uhum. E para encerrar, eu acho assim que como estudante, e eu tenho certeza que para a Antonieta também, porque a gente já conversou sobre isso diversas vezes, eu acho que ficou muito evidente para nós, né, o que que é a medicina. Foi muito gratificante participar desse momento, mas deixou claro para nós que a medicina é isso, é trabalhar com o que nós já temos, com senso crítico, né, com responsabilidade, com embasamento científico, mas ao mesmo tempo a gente vê que a gente continua caminhando, caminhando em busca da inovação e isso nunca vai parar. Então é usar o que a gente tem como ferramenta, mas também não deixar engessado isso, né? É a gente buscar sempre a inovação e acreditar que as coisas vão acontecer e que vão melhorar cada dia mais. Então, eu acho que foi uma oportunidade imensa para nós entendermos isso, de vivenciar o que nós já sabemos com a prática e aquilo ali vivido, né? Sim, é deixar sempre claro que está sempre entre a ciência, a esperança, a fé e a responsabilidade, né? Foi exatamente uma experiência incrível. Realmente, para mim também foi uma experiência incrível. Foi muito bom ter vocês comigo, eu poder, assim, poder proporcionar essa experiência para vocês, né? E eu acho que nós três tivemos a sensação de estar fazendo parte da história da medicina e
com uma expectativa muito grande para que esses estudos evoluam assim da melhor forma possível, né? E a gente tenha uma medicação revolucionária aí daqui a uns tempos. E foi, nossa, fazer parte da história foi incrível. E eu quero agradecer muito pela oportunidade, pela confiança que você depositou, né, na gente, pelas experiências vividas, todos os dias lá, você pegando na nossa mão, nos acompanhando, acreditando na gente, confiando. Obrigada Mas mesmo. é muito bom ter alunas que a gente vê que está interessada, igual você falou, os olhinhos brilhando, foi isso que eu vi em vocês lá, né? E foi um momento assim que nós não vamos ter oportunidade de viver de novo, provavelmente, né? Então, assim, ter alunas interessadas e que valorizam esse momento é muito bom para nós professores também, né? Porque a gente a gente sente que está sendo útil, que vocês estão aproveitando o máximo da gente, então realmente foi incrível. Muito obrigada, doutora Raíssa. Obrigada por todo mundo que está assistindo o podcast. Obrigada também à Faculdade Arnes e Tumbiara pela oportunidade. E até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau.